Olá, estamos aqui na Amazônia, na capital amazonense, e o nosso calor está insuportável, assim como a seca está tremenda. Mas hoje nós não vamos falar a respeito de ambientação amazônica. Nós vamos tratar hoje a respeito do livro de Ruth. O livro de Ruth, ele narra uma história de amizade, de amor e redenção. Conta uma história de amor de sogra e nora. Ruth, a nora, amou muito a sua sogra Noemi. Essa história aconteceu no período dos juízes. Noemi era esposa de Elimeleque e tiveram 2 filhos que foram Malom e Quimion. Eram de Belém de Judá e foram para os campos de Moabe. Então faleceu o esposo de Noemi, que era Elimeleque, e ela ficou com os 2 filhos. Passou muitas dificuldades e esses 2 filhos se juntaram com mulheres moabitas, que eram a Orfa e Ruth. Em seguida, Orfa e Ruth ficaram viúvas. A partir de então, começou uma crise familiar bem grande e acontece uma linda história de amizade que terá como resultado o aparecimento do rei Davi, bem como a linhagem do Senhor Jesus no Novo Testamento. Após o falecimento do esposo de Ruth, filho de Noemi, esta orientou que sua nora voltasse à sua terra nativa. E o que aconteceu? Ruth, a moabita, não concordou de forma alguma em deixar a sua sogra. Então ela fez a seguinte declaração: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Veja o amor que está entrelaçado entre sogra e nora. Aí nós vamos passar a ver um pouco a respeito da convicção amorosa e a devoção de Ruth quando ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e a força moral não eram tão quanto tinha Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que ambas voltassem para a casa de seus pais, Orfa se convenceu, chorou, abraçou Noemi e voltou para o seu povo. Ruth se apegou a Noemi, mas a atitude de Noemi extraiu o que havia de mais íntimo de Ruth. Então, ela, com essa convicção amorosa, ela fez uma declaração de fé a Noemi e disse o seguinte: vou ler para você. O teu Deus é o meu Deus. Não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, eu, e ali serei sepultada. Me faço assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, ela estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sua sogra, que era viúva e idosa. Demonstrava assim o grau de comprometimento, companheirismo com a sua sogra. Agora vamos falar um pouco a respeito de Boaz, o remidor. Naquela época havia algumas leis e havia a lei do resgatador, que previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente próximo tinha o dever de comprá-la e depois restituir-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, o parente mais próximo também tinha o dever de resgatá-lo. Temos ainda uma situação interessante. Vejam bem como era Boaz.
ele tinha uma saudação de paz. Boaz, ele demonstrava aos seus empregados que ele tinha Deus em seu coração. A invocação a Jeová dirigida a todos os seus seguidores. Indica também seu respeito com aqueles com quem trabalhavam. Boaz era também considerado um herói ao lidar com as pessoas, que sempre sensível às suas necessidades, porque ele era um homem generoso e oferecia sua ajuda abertamente. Quando descobriu quem era Ruth, tomou várias atitudes para ajudá-la, porque ela fora útil à sua sogra Noemi. Então vejamos o carinho de Boaz para com Ruth. Boaz, ele tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitando fronteiras territoriais ou barreiras éticas. Veja o que aconteceu com a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Aconteceu o seguinte: depois daquela colheita, o casamento de Boaz e Ruth, ao longo da história da igreja, é visto como um tipo de Cristo, e a igreja, a história da salvação de Deus para a humanidade. O compromisso de Boaz com Ruth. Ruth foi orientada por Noemi e obedeceu. Por volta de meia-noite, Boaz acorda assustado com uma mulher deitada a seus pés e pergunta: quem és tu? Ruth identifica-se, lembrando-lhe a condição de remidor, e pede que estenda sobre ela a sua capa. Boaz, ele exerce o papel de remidor, conforme o costume da época, mas era fundamental que ele superasse o obstáculo que havia entre a preferência do parente mais próximo. E como que ele resolveu essa situação? Aí acontece o resgate, a lei do levirato. Então Boaz foi para a porta da cidade e logo viu o remidor que ia passando, e imediatamente ele convidou para tratar do assunto que o inquietava e chamou 10 homens para testemunharem o fato. Em princípio, o remidor aceitou adquirir as terras que haviam sido de Elimeleque, marido de Noemi, mas desistiu quando Boaz o informou que o resgate incluía o dever de se casar com Ruth, a moabita, para suscitar o nome do falecido. Então, a explicação das duas leis neste caso, a do resgatador e a do casamento por levirato, assim o resgate deveria ser acompanhado do casamento sobre a lei desse levirato. Mas o remidor não aceitou esta situação e alegou motivos econômicos para a sua desistência. Ele não aplicaria recursos em terras que não seriam de sua própria família. Como hoje temos que fazer o registro público quando adquirimos uma casa, um imóvel, alguma coisa. Então, seguindo o costume da época, a transferência de direito de resgate foi selada com remidor. O que ele fez, esse remidor? O que era esse registro? Ele, descalçando, tirando seu sapato, entregou a Boaz. Esse era o registro. O testemunho público para a remissão e o casamento com Ruth foi invocado por Boaz e recebeu uma confirmação uníssima. E todo o povo estava à porta e os anciões disseram: somos testemunhas. E diante de todos esses fatos, o que nós podemos dizer a todos que estão nos ouvindo nesse momento? O livro de Ruth é muito interessante porque ele inicia com fome e morte, mas termina com duas grandes celebrações: o casamento de Boaz e Ruth e o nascimento de Obed,
o avô de Davi. Nosso Deus é poderoso para reverter tragédias em bênçãos.